Boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado. Eu aqui com o César Casolari. Tudo bem, professor? Mais uma vez, mais uma semana para trazer um pouco da notícia, o que está acontecendo no mercado e como isso interfere nos seus investimentos. E, como de praxe, vamos começar com os Estados Unidos, não é mesmo? Vamos lá. Essa semana teve bastante coisa lá nos Estados Unidos, né? Principalmente alguns assuntos que a gente vem tratando aqui nas últimas resenhas. O presidente local de um Fed deu uma declaração que a gente gostou e até botou de título aqui para o segmento dos Estados Unidos, né? Que é exuberância reprimida, né? Olha que nome bonito. E para que serve essa exuberância reprimida? O que o Fed, né, esse local, tanto como o Powell, como presidente do Fed, do banco inteiro, né, eles estão muito preocupados com essa resiliência da economia americana. Né, a gente teve a notícia principal aí, foi o PCE, né, que veio um pouco em linha com o esperado em janeiro, né, 2,4%, mas ele reacende ainda o problema da inflação, que continua um pouco resiliente, né, todos os estudos ali do Fed, eles ainda querem mais certeza que a inflação vai convergir para a meta, e o Powell não descarta um corte de juros ainda esse ano, mas como a gente vem dizendo, parece que não vai ser imediato. Esse corte de juros ainda, eles estão com bastante... eles estão sem pressa, né? Sem pressa nenhuma para que esse corte seja feito. Então a gente ele chamou isso, né, de exuberância reprimida, e a gente está passando aqui porque acho que dá uma boa ideia, né, do significado dessa expressão, que é ter uma exuberância nos Estados Unidos que está latente, economicamente latente, e que se eles errarem o time, começarem a cortar um pouquinho antes do tempo a taxa, pode ser que essa exuberância volte, né? O que significa isso? A exuberância é voltar a demanda, voltar os investimentos muito rápido, pressionando a inflação novamente para um patamar que eles não querem que a inflação volte. Então é uma situação delicada nos Estados Unidos, né? É um equilíbrio bem tênue ali entre os dados da economia real que eles estão vendo e a vontade deles, né? E o objetivo do Fed, que é trazer a inflação para a meta e deixar o pleno emprego, né? Eles têm essas duas metas, são as principais metas do Fed dos Estados Unidos, e eles estão empenhados em conseguir esses dois objetivos. O Powell, inclusive, ressaltou, que é uma coisa que a gente vem falando aqui na resenha também, que esse ano é um ano de eleição. Então é um ano mais complicado e isso preocupa um pouco ele. Então a gente continua aqui acompanhando os dados, mas com uma previsão de que esse corte não deve vir agora. Isso acho que já está praticamente descartado. Estamos esperando aí de maio para frente, talvez, um pequeno corte, a depender, né, de como vierem as notícias aí do mercado americano. E apesar do Fed nos Estados Unidos ser independente, e de fato ele atua de forma independente, tem que lembrar que ano eleitoral, a tendência é que o governo acabe fazendo algumas coisas para poder angariar os últimos votos ali dos indecisos, né? Então, ainda mais um governo, né, que é democrata, né, que a gente sabe que, para quem não entende ali a relação dos Estados Unidos, não é exatamente igual aqui no Brasil, mas os democratas são um pouco mais de esquerda, que entendem que o governo tem que gastar mais, tem que investir mais para girar a economia. E quando o governo ele acaba gastando mais, ele também estimula mais a inflação. E por isso que o Fed também anda com bastante preocupação em relação a isso, para evitar que um gasto excedente agora que possa vir a acontecer, ele torne de novo a inflação aumentar e eles acabam perdendo o controle, tem que passar por tudo isso de novo. E aí a correção que poderia acontecer em 3 meses agora acaba demorando um ano para poder resolver. Então, eles estão tratando com bastante cautela, têm falado bastante com frequência e sendo bastante imponentes ali, dizendo que eles não estão querendo acelerar a queda de juros e que eles vão fazer o possível para manter a inflação dentro do controle, que é, de fato, o que o Fed tem que buscar como todo banco central. Certo? Certíssimo. E passando ali dos Estados Unidos, o segundo país ali mais importante para o mundo e também para a gente, que é muito importante, a China, né? O que tem acontecido lá na China? Então, a China é um pouquinho diferente, né? A gente pegou essa expressão do Fed de exuberância reprimida e inverteu, né? A China está com uma repressão exuberante, né? A China vem apresentando dados desde o final do ano passado bem preocupantes, né? Principalmente de deflação, redução de demanda e investimentos. O governo chinês está tentando
procurar ali algum tipo de incentivo para a economia retomar, baixaram um pouquinho os juros na última reunião, mas a atividade industrial voltou a recuar em fevereiro, né, mostrando uma fraqueza da economia. O índice de compra dos gerentes, né, que é aquele que a gente sempre comenta que veio abaixo de 50 pontos, ou seja, ele está em terreno contracionista, e o PMI de serviço também recuou, mas continua acima de 50, mas ele vem caindo, se aproximando bastante ali dos 50, que é o nível neutro, mas a expectativa é que ele caia em breve para baixo de 50, né? PMI de serviços na China, né? A gente vem falando do industrial bastante, agora esse é o de serviços, ainda está aquecido, mas está vindo cada vez menos aquecido, e isso também preocupa bastante na China, né? A gente tem lido bastante e visto bastante opiniões aí de gestores e de pessoas importantes que acompanham a China muito de perto. Alguns têm a impressão que o modelo chinês já está chegando no fim, né? O que eles começaram aquela ideia que eles tinham, o planejamento que eles tiveram 20 anos atrás de melhoria da economia, de abertura para outros mercados, de trabalhar com muita exportação e importação, né? Um país bem mais aberto do que historicamente a China foi. Esse modelo parece que está chegando ao fim e ele seguiu ou vem seguindo um caminho comum em economias asiáticas que tentaram fazer esse planejamento de desenvolvimento local, né? Que é se abrir para o mundo, depois pega as reservas, começa a investir no mercado imobiliário e chega num topo ali que tem, eventualmente acontece um estouro da bolha, como aconteceu na China, e aí o mercado interno ainda não é desenvolvido o suficiente para poder segurar o PIB, para poder segurar o produto ali, para os chineses conseguirem um desenvolvimento um pouquinho mais fechado ou dependendo menos do mercado externo, né? A China começou a produzir bastante manufaturado durante esse período, só que manufaturado você consegue produzir por bastante tempo, depois você espalhou pelo mundo os seus produtos, depois chega um pico ali que é só reposição, né? Você não consegue mais vender blusinha suficiente na Shopee para o resto do mundo, né? E quando eles quiseram pôr o pé ali em coisas mais tecnológicas, como microchip, semicondutores, carros elétricos, eles encontram uma barreira de concorrência muito grande no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que tem essa parte de tecnologia não só super desenvolvida, como também tem ali como um aspecto de proteção da própria indústria, né? Eles dependem muito disso. É um país que se desenvolveu demais, né? Tem o Vale do Silício, mas a maioria das empresas que pensam na tecnologia e no capital estão nos Estados Unidos, né? Então a China bateu nessa barreira aí. E só para a gente entender mais ou menos esse momento, né? Eu peguei aqui alguns dados de comparação, né? O PIB, o último PIB divulgado dos Estados Unidos foi de 27 trilhões de dólares, é a maior economia do mundo. A segunda é a China com 17 trilhões. Só que os Estados Unidos tem 300 milhões, 350 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e 200. Então, assim, o nível de produtividade do americano é muito maior, né? Principalmente porque a maioria das atividades estão voltadas para o setor de serviços e tecnologia, que a produtividade é muito maior do que a manufatura que a China se especializou. É mais escalável. É bem mais escalável. A renda per capita dos Estados Unidos é 70 mil dólares por ano e a renda do chinês é de 12 mil dólares. Então, o chinês precisaria aí pelo menos aumentar mais 60% essa renda per capita para poder chegar no PIB dos Estados Unidos, né? Se a China tivesse o PIB per capita, né, ou renda per capita, que é praticamente a mesma coisa, tivesse a mesma renda per capita dos Estados Unidos, esse PIB aí seria de pelo menos uns 100 trilhões. Eles não chegaram lá, não chegaram nem perto disso, e parece que vão ter dificuldade mesmo de chegar. A gente sempre diz aqui, né, que a economia dos Estados Unidos é um colosso, é um mamute que não para de andar para frente. Eles conseguem sempre se reinventar, né? Lembrando que o PIB ele é o incremento de produção todo ano, né? Aquele prédio que você construiu ano passado não conta mais para esse ano, né? Você tem que construir outro prédio e outro prédio. E a China conseguiu fazer isso. E chegou num momento que não precisa mais de prédio. Todo mundo já tem seu apartamento, todo mundo já tem sua casa. Então, como você não vai construir mais, esse pedaço do PIB, ele sai da conta, né, de incremento. Então, o que a China vai ter que incrementar agora, ela praticamente já construiu, né? Construiu muita indústria, muito prédio, muita estrada, muito trem, hidrelétrica, e chega num momento que aquilo já não precisa mais construir uma outra hidrelétrica na China, né? Todo mundo já tem energia, se não tem, importa um pouco da Rússia e tal. Então é esse momento que a China está,
e eles vão ter que rever bastante aí dos conceitos de crescimento, de investimento e consumo. Volto a repetir, né? A gente sempre fala que o problema demográfico chinês ainda não é um problemaço, né? Mas está muito parecido com Coreia, com Hong Kong, com o Japão, que tem esse problema há muito tempo e não conseguem reverter, né? Isso pode também acarretar aí numa freada da China, que é o que a gente já espera, que vai vir um PIB aí por volta de 3,5%, 4%, bem abaixo dos 5% que eles cresceram ano passado. Isso se a gente acreditar nesses números. E eles projetam ainda, eles estão querendo crescer novamente 5%, né? Que já é um passo muito difícil. Lembrando, né, que a China, ela, apesar de ter aberto a economia para o mundo, ela ainda é uma economia bastante obscura ali, né? Não tem dados transparentes, então a gente não consegue ter muita precisão do que de fato acontece lá. E muito do que a China cresceu nos últimos anos e continua crescendo é por conta de uma indução do Estado. O Estado ele continua incentivando algumas coisas. Só que por mais que você tenha ainda uma população muito grande, primeiro que eles já estão com aquela pirâmide invertida, né? Que imagine que se você for olhar para cima para os avós, são 8 pessoas ali que tá ficando uma só, né? Porque as pessoas estão parando de ter filho. Então só tem um filho, 8 se transforma em um no longo prazo. Então isso faz com que a China tenha grandes problemas, né, nessa questão e que muitos chineses compraram já a sua própria casa, compraram uma casa para investimento, só que já não tem mais para quem alugar essa casa, não vai continuar construindo outras casas, porque já tem mais uma para investimento, não vai ter 10. Então, até um ou outro pode fazer isso, né? Mas não vai acontecer isso com todo mundo. Se acontecer, não vai ter gente para morar. E isso, como vai tendo cada vez mais oferta, vai também diminuindo o preço. Então, tudo isso é um problema muito grave que já vimos essa cena repetindo. A gente falou, né, sobre isso também na semana passada, que o Japão passou por isso. E agora eles estão tentando driblar, fazer diferente, mas têm encontrado bastante dificuldade. E falando também sobre a Europa, né, sobre a inflação, né, que a gente tem comentado bastante, como que está a inflação lá? Então, saiu o índice de inflação ao consumidor, que ele ficou em 2,5% nos últimos 12 meses. É uma boa notícia, né? A inflação está bem estável lá na Europa, mas mesmo assim, como a gente disse semana passada, o Banco Central também europeu está bem cauteloso em relação à redução de juros, apesar do que eles têm um outro problema, que eles estão com pouco incentivo, né? Talvez a redução de juros na Europa não venha tanto pelo lado só da inflação, né? A inflação caindo um pouquinho lá, eles já podem reduzir os juros para incentivar o investimento lá, né? Eles estão com problema de investimento, os indicadores lá de PCI, de serviço, estão tudo ali por volta de 50, um ou outro abaixo de 50, estão em terreno contracionista, e eles têm um problema de crescimento histórico, né? Assim, por todos esses motivos que a gente falou da China, a Europa tem muito mais, né? Não tem nem espaço mais para construir lá direito, se eu não me engano. E quando o César fala de investimento ali, ele não está falando investimento financeiro, está falando de investimento real, né? Na economia real. Em indústria, em serviços, em contratação, em tudo isso. Apesar, a grande vantagem da Europa para a China é que eles têm uma política de fronteiras mais abertas, né? E recebem muito mais imigração qualificada, muita imigração qualificada aqui de brasileiro, de pessoas que querem ir lá estudar, desenvolver um trabalho bem feito e tal, eles estão bem abertos a isso e eles conseguem razoavelmente repor essa mão de obra, né? Agora que eu percebi que a gente está aqui embaixo da Torre Eiffel, ó, estamos falando de Europa, mas não dá para construir várias Torres Eiffel também, é só uma, né? Já tem mais de 100 anos essa daí, então eles vão ter que se reinventar também e o Banco Central de lá também está bem cauteloso, mas a expectativa esse ano, resumindo aqui, né, esse pedaço internacional que a gente gosta de falar, é de indicação de queda de taxa de juros, tanto na China, como na Europa, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda está meio nebuloso, mas aumentar a taxa parece estar fora de cogitação, na Europa também, na China também, acho que bem menos, inclusive. Acho que no mundo inteiro já está sinalizando uma queda de juros. A grande questão não é nem a dúvida se vai cair ou não. A grande questão é quando que começa e qual que é a intensidade que ela vai cair. Então não basta só também começar a cair agora, mas cair muito lento. Então, começando a cair agora com alta intensidade, vai gerar também um resultado mais rápido do que você antecipar essa queda e fazer ela devagarzinho. Então, é importante também entender que quando a gente fala de economia, a gente não está olhando somente para o próprio país. As economias são abertas, então um ponto que ele é muito relevante é a questão da geopolítica. Então, né, como a gente falou ali da China, a questão de você conseguir importar
importar não, desculpa, a China conseguir exportar manufatura barata é uma coisa e exportar tecnologia já enfrenta mais barreira. A Europa também tem situações que são um pouco diferentes, mas ela também tem setores estratégicos, que ela acaba importando muito a energia, por exemplo, da Rússia, ali da Ásia, e isso também traz alguns problemas para ela que estrategicamente pode ser problemático. A gente tem visto também a questão da guerra, né, ali no Oriente Médio. A gente viu que essa semana, de novo, tiveram alguns ataques que cortaram alguns cabos de internet. Então, também são formas de causar problemas que, a partir do momento que você confia setores estratégicos para um país que não é o seu, você também não sabe até quando que isso vai se manter em segurança e quando isso vai trazer algum problema para você, assim como a Europa sofreu com a questão energética, com a guerra na Rússia e Ucrânia. Então, sempre importante fazer esse tipo de conexão. E falando sobre Brasil, tem bastante dados que saíram aqui no Brasil, né? O Brasil essa semana foi bastante movimentada, né? Agora que começou o ano, está chegando bastante coisa. A gente tem 3 destaques aí de Brasil hoje, bem rápidos, para situar aqui vocês e todo mundo nos indicadores recentes aí de Brasil, que são: saiu o indicador do PIB do ano passado, né? O Brasil cresceu 2,9%, né? Foi até bem surpreendente frente ao que se esperava do ano, frente ao que o mercado mesmo apostou no primeiro semestre, acho que inteiro, estava bem pessimista com o novo governo. Depois do segundo semestre, esse medo ou esse receio se dissipou um pouco, né? E no terceiro e quarto trimestres, o PIB ficou bem estável, mas ele se manteve ali no 2,9%. O agro, né, como sempre, puxou o PIB bastante, né? O agro cresceu 15% ano passado. E, infelizmente, não deve ser essa perspectiva para esse ano, né? O agro está sofrendo bastante, a gente já está vendo um pouco de desabastecimento, os caminhões estão chegando com menos soja nos silos e nos estoques, não só chega com menos soja, mas chega bem menos caminhão, né? Eu li hoje recentemente uma matéria dizendo que locais que tinham fila de espera para descarregar caminhão de 2, 3 dias, então o caminhão está chegando e está descarregando direto. Então isso é um pouco preocupante, né? A produção deve cair um pouco, não vai cair muito, né? Mas deve cair um pouco. Mas o setor agro está bem preocupado com isso. Em segundo lugar, pode falar. Isso seria bom se acontecesse porque estamos melhorando a produtividade. Não é o caso, não é que a nossa infraestrutura melhorou. É porque realmente está com uma demanda bem menor. Realmente está faltando. Em segundo lugar, a gente teve um superávit primário de 79 bi em janeiro, né? A gente ressaltou bastante semana passada o aumento recorde da arrecadação de janeiro, né? Foi a maior arrecadação mensal desde 95. E a gente comentou, bom, vamos esperar sair os dados do gasto para ver se não foi maior, né? Porque senão não adianta nada. E adiantou, né? A gente teve 79 bi de superávit, né? Ou seja, os gastos ficaram abaixo da arrecadação, mas as despesas continuam crescendo acima da inflação, né? Então a gente continua gastando mais do que a inflação cresce. É um aumento real de gastos, um aumento real de despesas. Isso não é uma exceção. O Brasil, desde que começou o real, e a gente vai falar bastante do real hoje, a gente tem gastos acima da inflação desde sempre, né? Não é esse governo, é o Estado brasileiro, né? Que tem o Estado aliado ao governo brasileiro, talvez a Constituição, tudo ali. A gente é uma sociedade que pede mais gastos, né? A gente elege quem gosta de gastos e eles gastam bastante e gastam acima da inflação historicamente. Por último, a gente tem a inflação ao produtor em janeiro. Esse é um dado importante, né? A gente semana passada falou da diferença entre IGPM e IPCA. A gente não vai falar, não é IGPM isso, né? É o índice de inflação só do produtor. E esse índice caiu em janeiro 0,31 e acumulou nos últimos 12 meses uma queda de 5,56, ou seja, o que custava 100 agora custa menos 5,56 para o produtor. Né? A gente fez essa diferenciação. Como que esse repasse é feito? Ele pode ser feito de duas formas. Ou o preço cai para o consumidor final, não necessariamente nessa mesma proporção, mas é uma pressão menor na ponta para o consumidor, ou os produtores resolvem aumentar a margem. Isso pode acontecer também. Mas como a gente tem na maioria dos setores do Brasil, na maioria não, mas em grande parte dos setores do Brasil a gente tem um pouco de concorrência, né? Você não pode aumentar tanto a margem assim com o risco de não conseguir vender seu produto. Então, essa inflação ao produtor deve chegar na ponta um pouquinho menor, e a projeção do IPCA para o fim do ano ainda está em 3,5%. A gente está agora com 4,70%, se eu não me engano, por aí, que é o teto da meta. 3,50 não é a meta, né? Acho que é 3. É 3,25. 3,25. Então a gente vai chegar muito próximo da meta.
um bom sinal, principalmente para a taxa de juros, né? A gente tem a maior taxa de juros real do mundo. O Banco Central pode marretar esses juros aí para baixo, que a inflação parece que está dentro do controle. A gente teve um superávit, é um bom sinal. O PIB foi alto, também é um bom sinal, apesar de tudo, né? E para o lado mais financeiro, né? A gente gosta bastante de acompanhar aqui o fluxo financeiro, né? O fluxo financeiro para a Bolsa dos estrangeiros vem caindo esse ano, mas a boa notícia é que em fevereiro ele parou de cair. Ele continua caindo, mas parou de cair mais, né? Ele está caindo agora mais retilíneo e a gente espera que ele volte a cair menos, até voltar lá para a taxa zero e no terreno positivo, provavelmente não, esperançosamente, repetindo o ano passado, né, que o primeiro semestre teve um pouco de dificuldade, mas no segundo semestre o dinheiro entrou. Acho que isso pode acontecer, principalmente se as taxas de juros caírem realmente como a gente espera no resto do mundo, beneficiando bastante a Bolsa, né? A gente sabe que o múltiplo, né, a taxa de desconto que a gente usa para calcular o valor das empresas depende muito das taxas de juros. E se essas taxas caindo, diminui o múltiplo, o preço pode subir mais, né? Tem mais espaço ali para subir. E o último dado é do PNAD, né? Que veio com o mercado de trabalho um pouco aquecido ainda, né? Então a gente é uma boa conjunção. O mercado fica aquecido, o mercado de trabalho fica aquecido com queda de inflação. Talvez seja o melhor dos mundos aí para puxar um pouco a taxa de juros para baixo, aos pouquinhos, para a gente ver. Quer comentar um pouco de bolsa? Aproveitando essa fala sobre o fluxo, foi aquilo que a gente estava falando sobre os juros, né? Então, o que está segurando hoje o mercado para voltar a ter fluxo é porque a taxa de juros para a renda fixa está muito alta. Então, além da taxa de juros mais alta deixar o valor da empresa menor, ele também faz com que as pessoas, as empresas, os fundos, eles optem por deixar o dinheiro investido em renda fixa e não em renda variável. Represa, né, Ademar? Represa. É uma questão de risco-retorno. Você vai correr bem menos, pode até ganhar menos, mas você corre bem menos risco. Então, como essa relação já vem mudando bem forte aqui no Brasil e a tendência do mundo é que caminhe para esse mesmo sentido, então a gente vai perceber que as possibilidades do fluxo começar a voltar, ela é muito alta. E a gente entende, inclusive, que esse ciclo ele começa a chegar já muito próximo de andar. Então, quem deixar para esperar que a taxa de juros nos Estados Unidos comece realmente a cair, ou comece a cair até numa intensidade mais alta, vai acabar perdendo um bonde ali, porque o fluxo já vai ter entrado. E aí, obviamente, ainda acredita que dá para pegar ainda uma valorização nesse movimento, mas já vai ficar uma movimentação bem menor, a margem de segurança também já fica menor, você acaba correndo mais risco e não vai ter tanta oportunidade assim. Então, a gente acredita que faz bastante sentido, tanto que não é somente a gente que acredita nisso, né? A gente vê isso que não só os brasileiros, inclusive, o próprio mundo, você teve conversas ali com investidores estrangeiros, a gente percebe que é uma questão de tempo ali, de que eles estão aproveitando os últimos momentos das benesses da renda fixa com juros altos. Mas isso vai começar a acabar, tanto que para 2025 agora, surgindo aí uma concorrente para a nossa B3, para a Bolsa, é a única Bolsa brasileira que restou, né? Antigamente a gente tinha outras bolsas, principalmente a Bolsa do Rio de Janeiro, era bastante conhecida, e agora a gente está tudo concentrado na B3, mas tem um concorrente indiano aí de Mubadala, que está com projeções aí para conseguir implantar uma nova B3, ali, uma bolsa nova no Brasil, para meados de 2025. Tem que ver, porque isso de novo, da mesma forma que para a gente estava falando ali da questão de ser um negócio estratégico, também ali está entregando muitos dados, muitas informações, mas aparentemente não deve ter nenhuma grande restrição para isso, mas ainda está no campo especulatório ainda, né? Não está cravado ainda. Mas de qualquer forma, eu acho que seria bom, assim, um pouco de concorrência, principalmente por conta de taxa, por conta de... Reduz custo. De custo que a gente tem, né, com a Bolsa. Eu vou falar aqui, ninguém vai ficar bravo, mas para o investidor, pessoa física, as taxas são relativamente baixas, assim, para você operar, né? A partir de um certo valor ali, a taxa não é tão alta. Mas pode ficar mais baixa, né? Pode sempre ficar mais baixa. E com a entrada de um concorrente, pode ser que isso ocorra. E eles estão querendo reabrir a Bolsa no Rio, né? A ideia deles é abrir uma Bolsa de Valores no Rio para fazer movimentações lá e tal. A Bolsa juntou com a CETIP, né? A B3 juntou com a CETIP, então eles têm todos os dados de renda fixa e renda variável
Pelo que eu entendi ali, a proposta não é, por enquanto, fazer custódia nem escrituração de renda fixa, né? Só renda variável. Mas vamos acompanhando essa notícia aí, é uma notícia, eu acho que para a B3 não é tão boa assim, né? A B3 tem um monopólio aqui de todas as movimentações do mercado financeiro. Não mexeu muito no preço, né? Acho que caiu um pouco, mas também acho que ainda tem que ser avaliado, porque a previsão é para meados de 25 ainda, não sei se está tão certo. A gente já teve, né, outras propostas, não, já apareceu várias vezes aí, vamos abrir outra bolsa, não sei A o quê. própria Nasdaq tentou uma época. E não foi muito para frente, não. Acho que ele chega aqui, quando ele vê aquela papelada que a CVM pede, tipo, assusta um pouco. E lembrando que esse monopólio da B3, inclusive chama B3, para quem não sabe, porque ela é a junção de 3 bolsas ali, na verdade, né? Que é a bolsa que a gente conhece, a Bovespa, que cuida da parte de mercado à vista, a BMF, que cuidava de derivativos e mercado futuro, e a CETIP, que não era uma bolsa, mas é quem faz a custódia. Balcão, né? É o balcão. Então ele acaba abraçando todo o mercado financeiro. Então, para a gente, esse monopólio, apesar de que é um setor ainda que cresce bastante, né, é muito bem desenvolvido, quem sabe aí um concorrente aí não ajuda a acelerar esse processo, não é mesmo? E, para a gente fechar aqui, a nossa curiosidade da semana, qual que é aí, Cezinha? Vamos lá, esse ano o real está completando 30 anos de existência, ou seja, se você tem menos de 30 anos, você só conheceu uma moeda, né? Só viu uma moeda em circulação no Brasil e você é um cara privilegiado, porque a gente vai repassar aqui rapidamente todas as moedas que o Brasil já teve no período desde que o Dom Pedro chegou aqui até hoje, e você vai se sentir um privilegiado por ter 30 anos com a mesma moeda. A primeira moeda do real, a primeira moeda do Brasil se chamava real também, né? Foi implementada em 1822 e durou até 1942, ou seja, foi a moeda que mais durou no Brasil. São 120 anos que reinou o real durante aí boa parte do Império e depois o comecinho da República até o Getúlio Vargas, né? Era uma moeda que não tinha centavos e acho que todo mundo já ouviu, quem tem vô aí mais velho, ou bisavô vivo, né? Que já falou que falava de réis, né? Contos de réis. Contos de réis, 10 contos de réis. Quem leu Machado de Assis, acho que já viu também, era essa moeda, chamava real, mas eles usavam essa expressão réis, em vez de reais, para designar a moeda. Depois, em 42, por conta de inflação, cara, todas as mudanças aqui vão ser por conta de inflação. Os números começam a ficar grandes demais. Na época não tinha nem computador, nem Excel, tinha que ficar batendo lá no trrr, assim, ó, não sei nem como é que chamava aquela máquina. Máquina registradora, sei lá, não tinha computador, cara. Muito zero, os caras gastavam muita tinta, aí tinha que ficar cortando zero. O Getúlio Vargas resolveu, era um novo governo que queria romper com o governo passado, resolveu criar o Cruzeiro, né, em homenagem ao Cruzeiro do Sul, que é a nossa constelação aqui. E ele criou o Cruzeiro, que o Cruzeiro durou de 42 até 67, numa época bem próspera aqui no Brasil, né? Teve muito crescimento, industrialização, criação da Petrobras, CSN, bastante coisa. O governo militar, né, tomou o poder em 64, 67 resolveu mudar por conta de inflação também, cortou zero, com medo de desvalorização, foi lá e criou uma nova moeda chamada Cruzeiro Novo. Faltou imaginação aí no nome, mas foi o Cruzeiro Novo que durou pouco, cara. Durou 3 anos. Em 1970, novo corte de zeros. E essa moeda nova, que chamava Cruzeiro de novo, durou de 70 até 86. Essa é de quando eu nasci. Então eu nasci no Cruzeiro. Durante a década de 80 a gente experimentou mais pico de inflação, dessa vez uma inflação de verdade, assim, uma bem pesada. Em 86, com a redemocratização, resolveram criar uma nova moeda, não quiseram pegar o Cruzeiro, que era um nome que estava muito associado à ditadura, e criaram o Cruzado. O Cruzado foi mais um fracasso, né? Foram 3 anos ali, vários planos, Bresser, Verão, não sei se foi nessa época, mas é tudo muito junto ali. Eles tentaram fazer o congelamento de preços, não deu certo, e o fracasso foi muito rápido. E ela chamava Cruzado porque, sabe por quê? Eles pegavam as notas antigas e carimbavam em cima, então eles cruzavam a nota para economizar. Isso aconteceu várias vezes também, eu não coloquei ali, mas aconteceu várias vezes de carimbarem a nota de 1.000, dizendo que ela só valia agora 1, né? Cortar o zero, em vez de produzir novas notas, eles carimbavam as notas. Eu tenho uma nota dessa carimbada, devia ter trazido aqui, esqueci. Isso para evitar ficar fazendo novas impressões, porque isso foi muito custoso e, como vocês perceberam ali, já tem muitas trocas muito rápidas. Exato.
E aí, quando o Collor assumiu, né, o primeiro presidente da nossa nova democracia, ele resolveu mudar de novo o nome da moeda, pegou o cruzado, transformou no cruzado novo, meteu corte e carimbo em todas as notas, e essa moeda também não durou muito, né? Ela durou 3 anos, né? Ela durou pouco, mas durou 3 anos, e veio o Plano Collor, que fez o confisco de poupança, foi 30% do PIB confiscado por 18 meses, né? Foi um absurdo, assim, uma tentativa desesperada de controlar a inflação. E aí, nesse momento, né, depois de acho que 6 ou 7 planos de tentativa de controle da inflação, o pessoal falou, bom, vamos fazer um negócio sério aqui, pelo amor de Deus, né? E criaram o Cruzeiro Real, que durou acho que 8 meses, 11 meses, foi a moeda de menor circulação. Ela foi feita para ser preparada para vir o real, né? Quem não era nascido ou quem não estudou isso essa história, a gente teve 2 moedas na época, uma circulante, que era o Cruzeiro Real, e outra era o RV, que era a Unidade Real de Valor, que era a moeda relativa que estava fora do mercado. E daí, em 99, o RV, todo o Cruzeiro Real foi transformado em um RV, o RV virou real e veio para o mercado. Isso aqui demora umas 2 horas para a gente explicar, eu acho, como é que foi esse negócio, mas o mais importante é que funcionou, né? A moeda está comemorando 30 anos esse ano, né? E o Plano Real foi o maior e a mais ampla reforma econômica que a gente já fez aqui no Brasil. O objetivo era conter a hiperinflação, que chegou a mais de 2.000% ali no começo dos anos 90. A média era mais de 20% ao mês. E ela é agora, hoje, a segunda moeda que mais tempo durou na nossa economia. Eu, como botafoguense supersticioso, os caras escolheram o mesmo nome da moeda que mais durou. Era óbvio que ia dar certo, né? Não tinha nem como errar. Agora, só para botar em perspectiva o tamanho da nossa inflação nos últimos 40 e poucos anos para cá, eu trouxe esse seguinte dado aqui, ó. A inflação de 81 até 2023. Então, o poder de compra de R$100 em 81 corresponde a 57 trilhões de reais hoje. Essa é a nossa inflação no período. A taxa média desse período inteiro foi de 287% ao ano. É muita coisa. Quase inviabiliza o cálculo, né? Como é que você vai trabalhar com uma desvalorização de 287% anual num período de 5 anos, né? A gente ouve muita gente de mercado antiga falando, na época o financiamento de capital de giro era 30 dias, porque como que você ia fazer de 60? Você não sabia como ia estar a inflação, alguém ia perder muito, né? E provavelmente não ia ser o banco, né? Ia ser o empresário. Isso porque desde 95 para cá a gente tem uma inflação bastante controlada, já na casa de 2 dígitos, pelo menos, né? Nunca passou disso. Aí eu peguei também, ó, do real para cá, a inflação foi de 677%. É bem menos que 57 trilhões. Ainda é alta, mas é bem menos do que 57 trilhões. Então, um real de 94 hoje vale 7,77. Na verdade é o contrário, né? R$7,77 de 94 hoje vale R$1. É uma grande desvalorização ainda. A gente tem é um país com inflação. E o combate à inflação vem sendo feito ao longo desses 30 anos, com algumas exceções, mas vem sendo muito bem feito, né? A gente está há 30 anos com uma moeda muito estável, né? O nosso setor financeiro se desenvolveu demais com a estabilidade da moeda. A gente consegue fazer financiamento de imóveis, a gente consegue fazer financiamento de projetos de longo prazo, tem taxa de juros que ficam estáveis, de financiamento de imobiliário, por exemplo, ficam mais ou menos estáveis por muitos anos e tal. Então agora a gente é um país que a gente consegue pelo menos sentar e falar daqui a 2, 3, 4, 5 anos como as coisas podem estar, mesmo com uma inflação ainda alta, né, para os padrões mundiais, bem acima da média, mas ainda assim o controle, acho que 30 anos ele chegou vitorioso, né, o real ainda é vitorioso, e pelo que a gente vê o Banco Central fazendo, as autoridades e tal, a gente acha que ainda vai durar bastante tempo. Com certeza. E você que não vai dormir no ponto, não vai engolir toda essa inflação aí, vendo seu dinheiro se desvalorizar, entre em contato aqui com a gente, compartilhe o nosso conteúdo, fala para o seu amigo, para o seu parente que está precisando de uma ajudinha para não sofrer com essa inflação e, pelo contrário, aproveitar as oportunidades do mercado financeiro para aumentar ainda mais a sua remuneração, conseguir ter uma qualidade de vida melhor para agora e também para o seu futuro. Então, fala aqui com a gente, chama a gente que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar nesse momento. Certo, César? Certinho. Então, encerramos mais uma semana. Obrigado pela parceria. Valeu. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu. Um abraço.